Muito obrigado, senhor presidente, deputado Dacide Matos. Bom dia a todos os parlamentares, todas as pessoas presentes e aos colegas que estão assistindo pela internet. Quero agradecer a oportunidade pelo espaço concedido ao Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Eu sou Fábio Fayad, presidente do sindicato, e agradeço ao espaço a nós oferecido. Agradeço em especial, peço licença para agradecer em especial a oportunidade do convite feito pela deputada Bia Kicis, do PSL de Brasília, e também aos parlamentares Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas, que com seus requerimentos fizeram tornar isso possível. Em relação à apresentação, eu posso pedir para que alguém coloque no slide ou eu comando daqui, por favor? A nossa equipe vai dar o suporte, Vossa Excelência. Ok. Bem, mais uma vez, então, bom dia. Começando a apresentação. Nós do sindicato, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, somos contrários à PEC 32/2020. Mesmo sabendo que estamos na CCJC, pedimos licença para trazer não só questões jurídicas, questões de inconstitucionalidades, como também introduzir com alguns outros erros que entendemos essa PEC possuir, para que o entendimento seja mais claro e mais completo para todos os participantes desse evento. Pode passar, por favor. Entendemos que a PEC 32 possui 5 grandes erros e eles merecem ser estudados com profundidade. Sugerimos que isso seja feito a partir daqui pelos nobres parlamentares e colocamos-nos à disposição para participar de outros debates, caso sejamos convidados. O momento inoportuno para esse debate, más condições do debate, o prazo é muito curto, o debate está sendo feito de forma muito apressada, muito assodada, e muitas informações ainda não estão sendo disponibilizadas aos servidores que querem fazer um debate mais amplo. Entendemos que há um erro no alvo dessa PEC. O equilíbrio fiscal não vai ser atingido em cima dos servidores públicos. Outros atores poderiam contribuir melhor para a solução desse problema. Há alguns problemas de mérito na proposta e, por fim, claro, há inconstitucionalidades flagrantes na proposta. Pode passar, por favor. Primeiro, em relação ao momento. O Brasil vive um momento grave da sua história, uma crise sanitária sem precedentes. O momento hoje é de unidade do país em torno da vacinação, do cuidado da saúde da sociedade, da população, e da recuperação econômica, do cuidado com a questão da economia, que está muito abalada por causa da crise sanitária. Não há que se falar agora e discutir uma PEC para lidar com assuntos sobre servidores públicos, que poderia perfeitamente ficar para um outro momento, para um debate mais tranquilo. Pode passar, por favor. O Congresso está ainda fechado ao público, o que dificulta o debate. A questão sanitária, mais uma vez, complicando. O debate está sendo feito a toque de caixa de forma muito rápida. Muitas informações nós estamos tentando e, infelizmente, algumas até judicialmente, porque não tivemos acesso. Pode passar, por favor. Ilustrando o que eu acabei de dizer, a notícia que a gente está cobrando a abertura de dados e algumas coisas têm que ser cobradas na Justiça até no STF, haja vista a não disponibilização das informações requeridas. Pode passar, por favor. Os servidores públicos no Brasil, é bom que isso fique claro, não são os culpados do desequilíbrio fiscal e não são ineficientes. Infelizmente, há anos, diria até há décadas, há um discurso contrário aos servidores públicos, mas esse é um discurso de ódio, e a gente não deveria aceitar isso. Deveria analisar com mais calma a situação, e toda a discussão que for haver a respeito dos servidores públicos merece ser feita com mais cuidado. O Brasil tem um serviço público de eficiência, de qualidade. Obviamente, problemas há no serviço público do Brasil e de qualquer outro país do mundo, mas não se dá para criticar de forma generalizada uma classe de servidores públicos no Brasil que se dedica bastante em prol da sociedade brasileira. Pode passar, por favor. Esse gráfico a gente construiu, agradeço aos colegas do Fonacat, especialmente ao Rudinei, presidente, Fonacat, do qual o Sinal também é um dos filiados,
Comparando aqui a média de número de trabalhadores públicos em relação à população de trabalhadores geral. O Brasil está muito aquém. Então não há que se falar que o número de servidores é excessivo no Brasil. Isso não é verdade. Pode passar, por favor. Outra falácia que costuma ser dita é que, gradativamente, os gastos com o servidor público no Brasil estão aumentando. Se a gente comparar em relação a um critério estável, como, por exemplo, a porcentagem ao PIB, a gente vai ver que não é bem assim. O valor continua estável e não é, portanto, um motivo de desequilíbrio. Pode passar, por favor. Aí a gente tem que colocar casos claros, como sobre a eficiência do setor público, os servidores do Instituto Butantan, do Instituto da Fiocruz, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, que estão aí enfrentando a Covid, arriscando as próprias vidas, fazendo um bom trabalho. Falo do meu caso, o servidor do Banco Central. Mesmo durante a pandemia, o Banco Central criou o PIX e colocou o PIX em circulação, e está sendo uma coisa muito boa para a sociedade brasileira. Então não há que se falar em ineficiência. O serviço público, apesar das dificuldades, está contribuindo para a sociedade. Por favor. Se há um alvo, e a gente deve deixar isso claro aqui, que deveria ser melhor abordado para solucionar o desequilíbrio fiscal do Brasil, são os grandes ricos. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, o capitalista do país capitalista, Joe Biden, está fazendo, injetando dinheiro na economia e dizendo claramente, vamos taxar os mais ricos. No momento atual, a solução é taxar os mais ricos para contribuir com a economia brasileira. Pode passar, por favor. Algumas questões sobre o mérito da PEC 32. Tá? Flexibilização da estabilidade vai trazer mais problemas do que soluções. Por quê? A estabilidade é a garantia que nós possamos fazer um trabalho, nós, servidores públicos, possamos fazer um trabalho de qualidade, sem ter que se sujeitar a pressões de todos os tipos. Eu, por exemplo, fui auditor no banco e tive que fazer vários trabalhos de fiscalização. Entrar em bancos, pedir documentos a bancos, questionar bancos. Como fazer isso sem estabilidade? Policiais federais, auditores fiscais, como trabalhar sem estabilidade? Sujeito a pressões dos fiscalizados ou dos investigados, no caso da Polícia Federal. Impossível. Então, dizer que flexibilização da estabilidade é uma solução é devagar com andor, não é? Precisa ser muito bem discutido, porque grandes operações da Polícia Federal, grandes trabalhos do Banco Central, da Receita Federal, foram feitos porque seus servidores tinham estabilidade para poder atuar, não em prol deste ou daquela pessoa, ou deste ou daquele governo, mas sim em prol do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Outro problema de mérito na PEC, isso, multiplicação de vínculos de trabalho na administração pública e a fragilização dos concursos públicos. O concurso público é muito importante, porque é levado com seriedade e as pessoas se dedicam com seriedade para serem servidores do Estado. Pode passar, por favor. Imaginem vocês, prezados parlamentares e participantes, como um gestor de pessoas administra um órgão público com esse monte de segmentos, com tradições e rixas entre si. Como administrar uma empresa pública com vários cargos de vários tipos, novos e antigos, um com estabilidade, um com sem, um com vínculo indeterminado, um com vínculo determinado. Mudanças feitas a toque de caixa, propostas pela PEC, vão piorar ainda mais a gestão de pessoas. A gente tem que pensar em coisas para melhorar e não para piorar. A forma que está sendo proposta na PEC 32 piora o problema, agrava e não soluciona. Pode passar, por favor. Uma falácia que foi dita é que a PEC não ia atingir os atuais servidores públicos. Ela atinge, sim, porque ela vai facilitar demissões, inclusive dos atuais, vai substituir funções como accionários e cargos de confiança, vai extinguir parcelas indenizatórias e vai fazer, como eu disse antes, vai criar verdadeiras torres de Babel nas empresas públicas e nas organizações públicas, porque você vai ter centenas de tipos e de categorias diferentes, o que vai complicar todo o processo de gestão de pessoas e só vai dificultar a boa atuação do Estado brasileiro. Pode passar, por favor. Nesse momento, então, feito esse preâmbulo, eu vou pedir licença para avançar agora com mais cuidado na questão das inconstitucionalidades. Quanto tempo eu tenho, por favor, ainda? O senhor tem mais 10 minutos, professor. Tá, joia. Então, vamos lá. Violação da irredutibilidade remuneratória.
Uma das mudanças da PEC, do artigo 37, vai falar sobre proibir a progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Salvo engano, a linha H do inciso 23. Isso é inconstitucional. Viola a garantia intangível da isonomia. Peço que os senhores parlamentares reflitam sobre isso. É impossível você proibir abstratamente a progressão na carreira como um critério exclusivamente em tempo de serviço. A própria Constituição Federal coloca para os magistrados, no artigo 93, o critério, antiguidade e merecimento, mas considera o tempo de serviço. É inadmissível que uma proposta coloque dois tratamentos tão distintos para duas categorias de servidor público. No artigo 93, claramente dizendo antiguidade e merecimento. E no artigo 37, sendo proibido o tempo de serviço. É contraditório demais. Por falar em contradições, existe o inciso 23, traz também a proibição da redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação de saúde, conforme previsto em lei, salvo engano, a linha E. E aí é feita a exceção à hipótese dos cargos típicos de Estado, já no parágrafo 20 do mesmo artigo. O que acontece? A junção dessas duas coisas diz claramente a camuflagem que foi feita para dizer, não quiseram escrever da forma direta, mas estão dizendo o seguinte, com a PEC 32, acaba a irredutibilidade dos salários. Vai ser possível a redução salarial da maioria absoluta dos servidores públicos brasileiros, revogando o que a gente tem hoje como garantia, a irredutibilidade salarial. Nós entendemos que essas alterações são flagrantemente inconstitucionais, violam as garantias intangíveis da segurança jurídica e da isonomia, precarizam o escopo básico da investidura em qualquer cargo público, ou seja, o atendimento às finalidades públicas mediante serviços prestados nos limites da impessoalidade, moralidade e razoabilidade. É importante lembrar que houve já tentativa de redução nesse sentido, e isso foi levado alguns meses atrás ao Supremo, e o Supremo julgou contrário, mostrando claramente que alterações desse tipo vão ser completamente questionadas na Justiça. Outro ponto, os superpoderes para o presidente reconfigurar as organizações públicas. Essa PEC 32, ela propiciaria, se aprovada, ao presidente da República, e não vamos dizer esse atual, mas a qualquer presidente da República, por decreto, daria a ele superpoderes para extinguir ou reconfigurar cargos comissionados, funções de confiança, cargos de liderança, independente desses cargos estarem ocupados ou não. E para piorar, por um decreto apenas, o presidente, seja esse ou qualquer outro, não vamos fulanizar o debate, o presidente poderia fundir, criar, extinguir quaisquer órgãos na administração pública direta e indireta. Né? Isso é um absurdo, fere o princípio da razoabilidade e é mais. Imagine, por exemplo, uma universidade igual a UFMG, com décadas de qualidade de serviços prestados, ser um dia fechado, decretar sua extinção por um decreto. Imagine o IBAMA fazendo um bom trabalho há décadas para a sociedade brasileira, por um decreto ser extinto. Isso não pode ser aceito. E aqui, não só o princípio da razoabilidade, mas há uma expressa violação à separação dos poderes. Esses órgãos e os cargos dos quais nós falamos anteriormente foram estabelecidos por leis no Congresso Nacional. Então, se você tem o Congresso Nacional legislando e atuando, permitir que o presidente da República possa, por um decreto, destruir tais legislações, entende-se claramente uma violação à separação dos poderes. Vamos destacar aqui um trecho inquestionável da Constituição Federal, o parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, item 3, a separação dos poderes. Portanto, isso também é inconstitucional. Falando agora sobre insegurança jurídica de uma instituição que é criada nessa PEC 32, que é o vínculo da experiência. Com a PEC 32, o candidato é aprovado na primeira etapa do concurso e vai passar por um período de teste, vínculo de experiência, que não se diz exatamente o que é e como vai ser, uma lei ordinária, ele simplesmente é colocado na PEC 32, é como se fosse um cheque branco, não há uma explicação melhor do que seria isso. E no final desse vínculo de experiência, os candidatos seriam submetidos a uma avaliação de desempenho e de aptidão para as atividades do cargo. Somente os melhor avaliados seriam efetivados. Ou seja, ele estaria trabalhando e a qualquer momento, independente dele ter sido avaliado ainda ou não, ele poderia ser dispensado. Né? Há uma diferença para os cargos típicos de Estado, do vínculo ser de 2 anos, e nos outros o vínculo seria de no mínimo 1 ano. E não é definido quanto tempo. No mínimo 1 ano não se fala em máximo, o que é preocupante também. Né?
Então, o que a gente entende? Se essa PEC 32 fosse aprovada com essas características, o candidato estaria diante, o candidato ao concurso público, estaria diante da mais completa vulnerabilidade e inseguranças jurídicas, pois a qualquer momento, sem qualquer previsibilidade, apesar de ser aprovado em todas as fases anteriores do concurso, estaria sujeito à perda do seu vínculo com a administração, mesmo sem ter sido avaliado, mesmo sem o período de avaliação dele ter sido encerrado. Ou seja, aqui a violação clara, princípio da previsibilidade, princípio da eficiência e do próprio interesse da administração. Por fim, a questão da estabilidade, a desligamento do cargo efetivo sem decisão em trânsito julgado. A importância da estabilidade, eu já comentei aqui antes, já está reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência no Brasil. E a PEC 32 amplia extraordinariamente as exceções para essa estabilidade. A prática quase acaba com a estabilidade da forma que a gente conhece hoje. Artigos 37, 39 e 39A da PEC que trazem esses malefícios. Só alguns servidores tipo de Estado vão ter estabilidade e não como a gente conhece hoje. Teria algumas nuances, algumas medidas. E seria apenas dada essa estabilidade após o cumprimento do tal vínculo de experiência que a gente já assegurou acima ser inconstitucional. Portanto, imperioso registrar que, haja vista a ampliação abusiva das possibilidades de exoneração do servidor, é evidente que a verdadeira intenção dessa PEC 32 é a gradativa precarização dos órgãos públicos e das atividades supostamente consideradas secundárias ao interesse estatal. Indo além, a ampliação das possibilidades de exoneração dos servidores poderia fomentar o incremento de perseguições políticas e de práticas autoritárias nos órgãos públicos, em completa violação aos princípios da razoabilidade, da proteção à confiança e da própria moralidade administrativa. Peço, por favor, que passe o slide. Caminhando para o fim da apresentação, a gente considera que a PEC 32 ela deveria ser chamada de PEC da ingratidão. A ingratidão com os servidores públicos que estão atualmente enfrentando a pandemia e trabalhando pela sociedade brasileira, e mais ainda, a ingratidão com a sociedade brasileira, sobretudo os mais pobres, que precisam do SUS, precisam dos hospitais públicos, precisam das universidades públicas, precisam do setor público para poder ter uma condição de vida. Atacar o setor público no momento da pandemia é uma grande ingratidão, não só com os servidores públicos de todo o Brasil, mas também com toda a sociedade brasileira. Pode passar, não precisa passar não, por favor. Ainda tem mais uma parte, é o final. Eu quero finalizar essa minha apresentação, portanto, reafirmando que a PEC 32 é inoportuna, carece de um debate muito mais aprofundado, ela atenta contra o alvo errado, o alvo não deve ser para o equilíbrio fiscal do servidor público, e possui problemas sérios no tocante ao mérito administrativo. Pretendo, contudo, aprofundar ainda mais a minha conclusão, uma vez que estamos na CCJ, afirmamos a imprecisão da PEC 32, a insegurança jurídica que suas normas podem acarretar e a nítida confusão hierárquica e de autonomia entre os entes federativos nela constantes, fazem com que, caso a referida PEC seja promulgada, os seus dispositivos sejam indubitavelmente alvo de controle jurisdicional de constitucionalidade. Ou seja, a aprovação da PEC 32 vai promover uma verdadeira enxurrada de ações judiciais, dificultando ainda mais a gestão da administração pública brasileira. Por isso, sugiro respeitosamente aos senhores parlamentares, a esta comissão, que declare a inadmissibilidade da proposta de emenda constitucional número 32, por ela ser flagrantemente inconstitucional. Pode passar, por favor. Muito obrigado a todos pelo espaço a nós concedido.